Todo mundo está indo a algum lugar, mesmo quem acha que está parado. A pergunta nunca foi se você está em movimento. A pergunta é: para onde você está indo? O cristão não vive andando em círculos, sem perspectiva e sem esperança. Ele vive avançando rumo a um alvo. Avançar é confiar que existe um alvo e que esse alvo não muda. O alvo não é um lugar, não é sucesso, não é status. O alvo é uma pessoa. Cristo é o destino. E nessa jornada, a gente aprende a deixar coisas para trás. Coisas que nos impedem de avançar, bagagens que pesam demais. A fé não é sobre chegar rápido, é sobre não parar. Existe uma eternidade te esperando. Os vencedores são aqueles que não param, aqueles que jamais desistem. Avance, prossiga para o alvo. Pois é, gente. Eu sei que todos nós temos muitas e muitas coisas que estamos realizando. Muitas. E às vezes a gente tem um certo senso de que nós estamos avançando nas áreas da vida. Mas movimento não significa efetividade. Agenda lotada não significa que nós estamos realmente vivendo por aquilo que é importante, por prioridades, e que nós estamos conquistando coisas que são importantes para nós, para as pessoas que amamos e, sobretudo, que são importantes para Deus, que nos formou para a sua glória e que tem chamado você e a mim, por isso que estamos aqui para desfrutar da sua presença e do seu amor. Eu fico feliz de você estar aqui nessa manhã. No domingo passado nós iniciamos essa série e eu ia pregar 2 fundamentos de como coisas que nos impedem de avançar. Eu preguei uma só, então eu fico feliz você que voltou para ouvir o resto da mensagem. Mas é claro, eu vou pregar algo novo também, não só aquele que estava no meu coração para domingo passado, mas eu quero compartilhar hoje 2 fundamentos que impedem, 2 fatores muito determinantes que impedem as pessoas de avançarem. Mas eu quero relembrar um que eu mencionei domingo passado, que foi a identidade mal fundamentada. Como nós muitas vezes sabemos o que fazemos, mas não sabemos quem somos de verdade, isso afeta a nossa vida. A Bíblia diz que o cristão, ele vive em progresso, ele vive em crescimento, sempre. E assim é a vida do cristão. Nós desenvolvemos a nossa salvação com temor e tremor, conforme Paulo diz em Filipenses 2,12. Nós somos como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito, como diz Salomão no capítulo 4 do livro de Provérbios. A vida cristã, ela é sempre de crescimento e de progresso. Isso significa que nós estamos avançando. E nós devemos avançar. Mas muitas pessoas não avançam exatamente porque não entendem quem são a partir do amor de Deus, da graça de Deus nos oferecida em Jesus. Nós muitas vezes nos olhamos a partir da nossa própria visão, ou da visão daqueles que nos cercam, que eles possuem a nosso respeito. E o desafio como cristãos é crermos que de fato temos uma nova identidade a partir de Cristo, somos filhos e filhas de Deus, e viver com base nessa identidade. Por exemplo, Jesus diz que eu e você somos sal da terra e luz do mundo. Ele disse, eu sou a luz do mundo, e ele diz que nós também somos. Você acredita nisso? Isso é sobrenatural. Mas muitas vezes nós não vivemos de acordo com aquilo que Deus diz que nós somos. Então aí o desafio para mim e para você, todos os dias nos lembrarmos quem somos em Cristo. Porque quem somos em Cristo diante dele é o que nós vamos nos tornar a cada dia. É o que nós vamos crescer, a semelhança de Jesus. Ele é o nosso referencial, ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. E ele é o próprio alvo do nosso avanço. Ele é o alvo da nossa vida. É a ele que nós estamos realmente olhando fixamente como autor e consumador da nossa fé. Agora, hoje eu queria compartilhar com vocês 2 outras questões fundamentais que nos impedem de avançar. E quando eu falo avançar aqui, claro, prioritariamente na nossa vida com Jesus. Porque se você avança na direção dele, se você se torna enraizado nele, como refletimos no mês passado, se você aprofunda a sua fé, o seu relacionamento com Jesus, você vai avançar em outras áreas. O problema de muitos de nós é que até nós tentamos avançar em outras áreas, na vida profissional, na vida financeira, talvez na vida acadêmica ou outras áreas da vida. Mas porque nós não avançamos em rumo a Jesus, essas áreas, elas são comprometidas. Essas áreas nunca vão preencher aquilo que só Jesus pode preencher no nosso coração. Então, eu queria compartilhar com você, dessa manhã, o primeiro fundamento, ou o primeiro fator determinante que nos impede de avançar, que eu quero compartilhar com você nessa manhã, é o apego ao passado. Apego ao passado.
É claro que a gente não vai avançar se nós estamos presos no nosso passado, ou se nós ainda estamos conectados ao nosso passado no sentido de que, no sentido de que ele influencia o nosso presente e impede a gente de construir o nosso futuro. E eu e você conhecemos muitas pessoas que estão apegadas ao passado. É por isso que a Bíblia diz que a gente avança e que a gente olha para frente, que a gente olha para o autor e consumador da nossa fé, que a gente olha para as coisas que Deus tem para realizar na nossa vida, no presente e nos dias que estão à nossa frente por sua graça, bondade e amor. Nós olhamos para o futuro, nós não olhamos para o passado, nós só olhamos para o passado para aprender com ele. O filósofo dizia o seguinte, que na vida a gente olha para frente, vive para frente, e a gente olha para o passado como um retrovisor, simplesmente para não esquecer as lições que nós já aprendemos, através daquilo que nós já vivemos, do caminho que nós já percorremos. Então, quero lembrar com vocês o texto do apóstolo Paulo, que eu só mencionei rapidamente domingo passado, onde ele diz, em Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14, é um texto bem conhecido, que diz, irmãos, eu não penso que eu mesmo já o tenha alcançado. Ele está falando da maturidade espiritual, da sua intimidade com Jesus, de viver o que Deus tem para ele. Ele diz, eu não alcancei. Olha que é o apóstolo Paulo falando aqui, levantado por Deus como apóstolo, o maior missionário que o mundo conheceu, que Deus estava usando poderosamente. Ele diz, eu não alcancei, mas uma coisa eu faço. Ele diz, eu faço uma coisa. Quantas coisas ele faz, irmãos? Uma coisa. O que ele faz com a sua vida? Uma coisa. A gente não precisa encher de coisas a nossa agenda. A gente não precisa correr para todo lado. A gente precisa fazer uma coisa. Essa é fundamental. Ele diz, eu faço uma coisa, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Qual o contexto dessa passagem? Escrita pelo apóstolo Paulo. Ele estava em prisão, provavelmente em Roma. Ele estava limitado fisicamente. Ele, obviamente, estava cerceado da sua liberdade. E o foco dele aqui é que essa igreja para a qual ele escreve, e outras cartas da prisão, é que esses irmãos pudessem viver aquilo que ele estava vivendo, mesmo preso, mesmo algemado, mesmo num calabouço. A prisão não impede a igreja de avançar, um cristão de crescer. Nem a prisão, nem as algemas, nem a imposição dos homens, nem a maldade dos homens, nem a injustiça dos homens impede um cristão de avançar. Um cristão sempre ganha, irmãos. Um cristão sempre vence, porque ele é feito mais que vencedor no amor de Jesus. Paulo está escrevendo para a igreja dizendo assim, gente, é assim que eu vivo. Eu quero que vocês entendam isso, porque é isso que Deus quer que vocês vivam. Deixa as coisas que ficam para trás, prossiga para o alvo, faça isso. Essa é a coisa mais importante. Por isso ele diz, uma coisa eu faço. E Deus nos convida nessa manhã, eu peço que você preste muita atenção nisso. Você que está em casa nos assistindo. É isso que Deus espera de mim e de você, com certeza, num novo ano que Ele nos concede, num novo dia de vida, que a gente faça uma coisa. Paulo, nesse capítulo, ele rejeita a sua autojustiça, a justiça própria, confiar nos seus méritos. Nesse capítulo, ele afirma que o seu maior desejo é conhecer Cristo. Não que ele não o conhecesse, porque ele já havia se transformado por Jesus ao encontrá-lo lá no caminho de Damasco, Atos capítulo 9, mas é porque ele queria conhecer cada vez mais. Paulo reconhece que ainda está num processo. Ele diz, eu não cheguei à plenitude, eu não cheguei à maturidade, eu ainda não alcancei. Porque maturidade espiritual, irmãos, não é um lugar. Maturidade espiritual não é a gente achar que a gente chegou em algum ponto, que é o ponto necessário, é o ponto limite de onde nós estamos ou na nossa caminhada. Mas é saber que a gente está num processo que finda no último dia da nossa vida aqui e que é concluído quando nós vemos Jesus face a face. Então, em meio às muitas possibilidades que o apóstolo Paulo tinha, inclusive na prisão, porque na prisão ele poderia ter escolhido a depressão, ele poderia ter escolhido o suicídio, na prisão ele poderia ter escolhido a murmuração, a revolta, mas ele escolhe uma coisa, ele escolhe avançar, apesar de estar preso. Então eu quero compartilhar com você, com base nessa palavra, aqui 3 características da vida cristã. A vida cristã, de acordo com o apóstolo Paulo fala aqui, envolve 3 coisas. Foco, porque ele diz, eu faço uma coisa. Ele tem foco.
Ele fala sobre isso em 1 Coríntios 9. Ele não corre de um lado para o outro, ele não esmurra o ar, ele tem um foco. Segunda coisa, ele tem uma decisão firme. Ele fala, eu faço uma coisa, ele está decidido. Eu não vou viver preso ao passado, eu vou avançar para aquilo que está diante de mim. Decisão. Nós vivemos numa geração, muitas vezes, indecisa, em vários aspectos da vida, e sobretudo na vida espiritual. O fato de nós estarmos numa igreja aqui hoje, o fato de você estar ouvindo a palavra de Deus, não significa que você decidiu viver essa palavra. Não significa que você realmente já tomou uma decisão de estar comprometido com Jesus, assim como ele já se comprometeu com você lá na cruz do Calvário, ao entregar a vida por você. Não significa. Agora, sem decisão, ninguém se move. Você se casou, se você não decidiu se casar, estar casado e honrar sua esposa, honrar seu marido, ninguém se move no casamento. Você se tornou pai quando uma criança nasceu, produto realmente de uma relação sexual que você teve com a sua esposa ou com seu marido. Tudo bem, mas isso não te faz pai se você não decidiu, eu vou educar o meu filho, eu vou ser pai dessa criança, eu vou ser mãe dessa criança. A vida implica decisões, irmãos. Quem é que vai viver a fé? Quem vai prosseguir se não tem uma decisão? E terceiro, Paulo nos diz aqui intencionalidade. Tudo que Paulo fazia tinha uma intenção, inclusive escrever essa carta à igreja em Filipos. Tudo que Paulo fazia. Bário, obrigado, Fê. Irmãos, eu preguei muito nesses dias. E depois que eu passei dos 25, parece que a voz está meio falhando aqui, né, irmão? Olha, não tem... Deixa eu pôr aqui. Não vou pôr em cima do teclado, não, que eu vou estragar o teclado. Eu quero dizer para você que um cristão, ele tem um alvo tão claro para avançar, que ele tem intencionalidade em todas as suas ações. Nas conversas, os lugares, as escolhas das atitudes. A gente não reage, a gente age. A gente não reage, a gente age. Porque você tem intenção no coração. Você não fica reagindo, a sua agenda não é uma reação ao que as pessoas querem. Você não age na sua família como produto de reação às circunstâncias ou às pessoas, você age, você tem intencionalidade. E Paulo mostra isso na sua vida espiritual. Por isso ele tem esforço, por isso ele tem perseverança, por isso ele tem disciplina. Vida cristã tem foco, decisão e intencionalidade. Dependemos do Senhor, a ação do seu Espírito, mas lembre-se, nós cooperamos com a ação do Espírito Santo. Sem Jesus nós não podemos fazer nada, mas com Ele nós podemos tudo, e é o que Paulo fala exatamente nessa carta: tudo posso naquele que me fortalece. Então com Jesus eu posso, com Jesus eu posso avançar, com Jesus eu posso viver livre mesmo estando numa prisão. Com Jesus eu posso construir algo que realmente abençoe as pessoas. Com Jesus eu posso realmente crescer nele, a sua imagem, me tornar semelhante a Ele, porque Ele me capacita, porque Ele habita em mim, a mim, na pessoa do Espírito Santo. Então, quando Paulo diz assim, esquecer, irmãos, e é isso que a gente não entende, mas peraí, como que eu vou esquecer passado? Quando Paulo diz esquecer, significa que ele não vai ser governado por esse passado. Ele não vai ser dirigido por esse passado. Ele não vai ficar preso, seja mágoas a ressentimentos ou conquistas, sucesso. Aquilo que você conquistou ontem, não quer dizer que você não tem coisas novas para conquistar hoje no seu futuro. O que Paulo havia realizado já na obra de Deus, que era tão grandioso, ele sabia, peraí, não é só isso. Deus tem mais. Deus tem mais à frente, Deus tem mais a realizar, Deus tem mais a fazer em mim, através de mim, e eu tenho muito mais para conhecê-lo em todo esse processo da minha caminhada. Eu gosto de Paulo, irmãos, porque, claro, um dos grandes heróis da fé no Novo Testamento, ele não era perfeito. Ele mesmo está dizendo isso aqui, eu não alcancei nada, eu estou indo para o alvo. Mas Paulo é o cara que vive a vida intensamente, e que pode chegar no final da sua vida e dizer, eu combati o bom combate, eu completei a carreira, e eu guardei a fé. É um cara que viveu avançando e entendeu isso até o último dia da sua vida. Por isso Paulo não morre amargurado, ainda que muitos tivessem abandonado a ele. Por isso que Paulo não morre sem paz. Pelo contrário, ele enfrenta o martírio, sabendo que ele havia completado a carreira e guardado a fé, e que foi um bom combate, porque a vida é um bom combate quando nós estamos em Jesus. Então, muitas pessoas não avançam porque vivem de nostalgias, lembranças negativas. Você conhece aquela historinha do pastor
que atendeu um homem, o homem queria falar sobre o casamento, procurou um horário desesperado e tal. E aí ele começou a conversar com o pastor e falou as primeiras palavras. Ele disse: pastor, eu estou aqui porque eu não aguento mais. Porque todas as vezes que eu vou conversar com a minha esposa, nós acabamos discutindo e minha esposa se torna histórica. Ela fica histórica. E o pastor não entendeu muito, falou: mas peraí, não é histérica? Não, é histórica. Porque ela lembra de tudo, né? Ela lembra de tudo, ela tem a minha ficha, ela lembra de tudo. Ela volta lá 10 anos atrás, volta 5 anos atrás. É histórica. Vou perguntar para as irmãs aqui. Você já ficou histórica alguma vez? Aí, obrigado. Obrigado pela sinceridade. Deixa eu dizer outra coisa. Vocês mulheres que estão aqui, vocês acham que só as mulheres ficam históricas? Eu sabia que você ia responder isso. Homem também fica histórico? É, né? Pois é. Eu senti uma afirmação mais veemente lá de trás. A gente fica histórico. E a gente, como eu disse, olhar para o passado é só para lembrar lições tão preciosas que, ao viver a vida, a gente vai coletando, a gente vai realmente aprendendo. Que viver é aprender continuamente. E esse é o caminho da maturidade. Quando Paulo fala esquecer o passado, é isso. Ele não vai governar mais. Ele não vai me determinar o que eu sou hoje, nem o que eu serei amanhã. Eu deixo para trás o passado. Muitas pessoas não conseguem. Eu conversava com uma pessoa não cristã há alguns dias, e ele estava falando assim o seguinte, ele falou: olha, minha esposa, ela brigava com a mãe todos os dias, e a mãe dela faleceu recentemente. Ele dizia assim, eu falava com a minha esposa: por que você briga todos os dias com a sua mãe? Um dia sua mãe vai falecer, você vai ficar com mágoa, com ressentimento, você vai ficar com culpa, né? E a esposa, ele disse assim, minha esposa fala: não, é porque quando ela era criança, a mãe dela não teve tempo com ela, deixava ela sozinha, e ela é muito ressentida com isso. Aí ele estava me dizendo assim, só que a mãe dela, pastor, perdeu um marido quando estava grávida da segunda filha. A primeira filha estava com 6 meses de idade. O que ela teve que fazer para criar a filha? Então, ela perdeu o marido. Na verdade, quando estava grávida da segunda filha, perdeu a gravidez, então ela ficou só com essa filha que era a esposa desse amigo com quem eu conversava. Então ele estava dizendo assim, eu expliquei para ela: sua mãe era professora, teve que trabalhar de manhã e tarde e noite para sustentar você. Será que você não pode entender o que aconteceu no seu passado e assim agir com graça e misericórdia com a sua mãe? Aquela pessoa já é uma pessoa adulta. Aquela mulher é uma pessoa adulta que vive aprisionado por um sentimento que teve no passado. Você entende isso? Todos nós tivemos coisas no passado que não foram as melhores, não foram as ideais. Todos nós, na nossa formação, na nossa experiência, todos nós temos. Mas o que eu quero que você entenda aqui é que passados devem ser ressignificados. Agora eu sou um adulto, e é muito triste quando nós vemos uma pessoa adulta que não chegou ao ponto de entender, meu passado foi assim, mas isso me tornou mais forte. Puxa, mas eu deveria ser agradecido pela minha mãe que se desdobrou para trabalhar, para me sustentar, para me criar, e não me sentir uma revoltada, não me sentir magoada com isso e levar isso para a minha vida toda, o que me impede de avançar, impediu de eu me relacionar com a minha mãe com alegria, impediu de eu ser grato a ela enquanto ela estava viva, me impediu de celebrar a bondade de Deus através dela, que me fez chegar até aqui. Você entende como as pessoas trazem dentro de si marcas que devem ser curadas pela graça e devem ser vistas de uma forma diferente. Nós não podemos, nós adultos aqui, irmãos, ficarmos nos justificando, não, é porque meu pai não me deu carinho. Seja você um pai carinhoso. Ah, meu pai não me deu atenção. Seja você um pai que dê atenção. Você não precisa repetir o processo, você não precisa cometer os mesmos erros. Aprenda com isso. Veja o que foi de positivo em tudo que ele tentou fazer por você ou sua mãe. Não, as pessoas ficam justificando as suas ações do presente com base no que viveram. Hoje você é uma pessoa adulta, deveria ser. Então você viva como homem, como mulher hoje. A gente entender que um adolescente reage assim, a gente entende. Um jovem que está entrando na sua vida de maturidade. Mas nós, você, eu que estou aqui, nós que já vivemos alguns anos, espera aí. Se você já tem compreensão do que aconteceu,
Então ressignifique isso à luz da graça de Deus na sua vida, e possa crescer e possa prosseguir. Há muitas pessoas que se escondem atrás do passado mal resolvido, onde faltou perdoar, faltou pedir perdão, escolhas erradas que foram feitas e que não foram ressignificadas. Peraí, você errou, o que você aprendeu com aquilo? O que você pode fazer para corrigir esse erro, ou para perdoar pessoas, ou pedir perdão se você errou com alguém, para restituir a essas pessoas? Que lições você pode tirar dos seus erros e fracassos? Porque fracasso não é uma pessoa, fracasso é um evento na história de uma pessoa. Nenhum de nós aqui deve ficar preso a um fracasso. E aí entra também, irmãos, a importância do auto-perdão. Porque é interessante como você vê hoje pessoas que não perdoam outras e que estão aprisionadas ao passado, mas é interessante como você vê pessoas que não se perdoam. Não se perdoam. E quando nós somos perdoados por Jesus, e a sua graça inunda o nosso coração, Ele que nos perdoa de todos, absolutamente todos os nossos pecados. Quando nós compreendemos essa graça, nós somos capazes também de nos perdoar. Nós somos capazes de perdoar a nós mesmos, por causa do perdão de Cristo. E entender que aquilo que passou não deve dirigir a nossa vida hoje, e nem aquilo que vamos viver no nosso futuro. Eu queria falar uma outra coisa do passado, porque quando a gente fala de deixar passado no passado, muitas vezes a gente pensa em marcas, em mágoas, ressentimentos, em culpa. Mas há algo, até na semana retrasada nós estudamos isso nos nossos grupos de crescimento, com base na história de Jesus, no relato bíblico, onde Jesus estava na tempestade, os discípulos tiveram medo, e Jesus então acalma a tempestade e diz assim: por que vocês tiveram medo? Vocês não creem? E nós estávamos refletindo na questão de que aqueles homens não tinham um padrão para enfrentar uma tempestade daquele jeito que Jesus mostrou. Qual é o padrão de um ser humano de enfrentar uma tempestade? Com medo, que foi o que eles fizeram, com reações de espanto, de desnorteio, sem saber o que fariam no meio daquela tempestade. Esse é o nosso padrão. Mas Jesus, ele mostra que tem um outro padrão para você enfrentar a tempestade na vida. É com fé e descanso. E isso só Jesus mostrou para eles. O que eu quero dizer com isso? Nós aprendemos na nossa casa padrões. E quando nós enfrentamos as mesmas situações, a gente reproduz o padrão. Então alguns de nós aprendemos na nossa casa que quando existe um vendaval, uma tempestade, uma tribulação, uma briga, um conflito, a gente aprendeu que a gente vai gritar, que a gente vai xingar, que a gente vai partir para cima da pessoa. E hoje, a gente age exatamente como a gente viu no nosso passado. Alguns de nós aprendemos que a gente vai agir no silêncio. A gente não fala com a pessoa. A gente realmente não dá atenção para aquilo. A gente foge, a gente se enclausura dentro da gente. E a gente repete um padrão. E o que acontece é que nós vamos repetindo coisas na nossa vida e vamos deixando de crescer e aprender novos padrões para enfrentar a vida. Peraí, não é porque minha família enfrentava assim que eu preciso enfrentar. Não é que pessoas influenciaram a minha vida, que foram importantes na minha vida, influenciaram as lutas dessa forma que eu preciso enfrentar, que enfrentaram uma traição desse jeito que eu preciso reproduzir o padrão, que enfrentaram a solidão dessa forma, então eu vou também reproduzir o padrão. Não, nós estamos aqui para crescer em Cristo, a sua imagem, e Ele é o nosso referencial. Peraí, como Cristo enfrentou uma traição, irmãos e amigos? Como Cristo enfrentou a injustiça? Como é que Cristo enfrentou a soberba dos homens? Como é que Cristo enfrentou as tribulações da vida? Como Cristo enfrentou as tempestades? Ele é meu referencial agora. Meus olhos estão nele, eu avanço para conhecê-lo. E quando a gente pensa em deixar passado, implica em deixar padrões que acabam determinando a nossa vida hoje. E muitas vezes sabotando o nosso futuro. Eu estava conversando com essa pessoa que compartilhou essa situação da esposa com a mãe, e eu disse para ele assim: é interessante como pessoas sabotam a sua felicidade, porque continuam presas aos padrões do passado. Sabotam a sua felicidade, sabotam o seu avanço, sabotam a própria vida. Então eu e você somos convidados a viver como o apóstolo Paulo, irmãos. E eu quero que você entenda isso, porque isso é uma chave extraordinária para a vida. É uma chave extraordinária para o que Deus tem para você e através de você. É uma chave extraordinária para você viver 2026 com expectativas de fé, com esperança, com perspectiva.
e realmente poder avançar em Cristo, por Cristo e para Cristo. É essencial que a gente não se apegue ao passado, e mesmo às conquistas. Às vezes entre os cristãos, né, a gente vai conversando com os cristãos de mais tempo, mas aquele tempo era tão bom, nossa, a gente ia em acampamento, a gente dormia no chão, picado por pernilongo, era tão bom, passava a noite orando de joelho lá na vigília, alguns dormiam no meio da madrugada, mas era tão bom. Aquele dia que eu fui batizado pelo Espírito Santo, nossa, que maravilha. Mas o que Deus está fazendo na sua vida hoje? Quais as histórias que você tem para contar? Quais testemunhos? E o enchimento do Espírito Santo na sua vida hoje? Porque enchei-vos do Espírito, Efésios 5, é contínuo. Tempo verbal ali é contínuo. E a experiência nova com Deus hoje? Glorioso. O tempo do pastor Gessé. Nossa, o pastor Gessé. Esses dias eu peguei um livro ali na bibliotequinha que a igreja tinha e estava lá a assinatura do pastor Gessé. Até a pastora Diego pegou esse livro. Eu falei, você põe lá num quadro, a moldura, a assinatura do pastor Gessé lá, né? Sim, foi maravilhoso. Mas o que Deus tem hoje para você? E o que Deus tem para fazer na comunidade hoje? Nós só estamos aqui por causa de tudo que já aconteceu com aqueles que viveram e chegaram até aqui. Mas nós devemos entender que Deus tem mais, que Deus tem coisas novas. Daqui a pouco eu não estou aqui também, e depois que a gente passa, a pessoa fala, não, pastor Carlos, graças a Deus se foi. Então, aí eu quero que você entenda o seguinte: nós estamos aqui para viver o melhor de Deus hoje, antevendo o que Deus vai fazer no futuro. E eu não tenho dúvida de que Deus vai fazer mais até que Ele venha, que Ele vai fazer coisas muito maiores do que nós estamos vendo hoje, irmãos. E é por isso que nós oramos. Nós estamos colhendo coisas daqueles que já passaram aqui, que já serviram aqui, que já honraram aqui, e os que virão depois de nós devem colher muitos frutos daquilo que nós também semeamos, das nossas orações, do nosso ministério. Qual é o segundo fator fundamental que as pessoas acabam não avançando? É que não finalizam tarefas. Me perdoe, etapas. Eu já pensei numa tarefa aqui para finalizar. Não finalizam etapas, não fecham ciclos. E como isso é importante, eu vejo pessoas que querem reconstruir ou construir algo novo nos velhos alicerces. Há pessoas que não conseguem avançar na vida porque eles estão sempre remendando uma coisa, sempre fazendo uma gambiarra. Você conhece a palavra, não? Gambiarra? Todo mundo conhece aqui? Até adolescente conhece gambiarra? Conhece? Então tá bom. Se eles conhecem, tá bom. Gambiarra. Não fecha uma etapa da vida, não fecha um relacionamento, não estrutura uma coisa. Algum tempo atrás eu conversava com alguém, falando que ele estava abrindo uma empresa, e aí ele foi ver e complicou tudo, porque ele tinha um CNPJ que ele não tinha fechado, que era de anos atrás. Tinha imposto para pagar, tinha coisa para fechar. Ele não tinha feito isso. As pessoas às vezes não fecham ciclos, não concluem etapas. Você conhece gente assim? Nunca termina o que começa. Eu conheço, você conhece? Minha pergunta é, você é essa pessoa? Eu sou essa pessoa. Não fecham etapas. Há textos extraordinários da palavra, mas eu escolhi um que sempre marcou a minha cabeça, o meu coração, a minha vida em relação a isso. É o texto de Josué capítulo 1. Josué era servo de Moisés. Serviu Moisés os 40 anos da peregrinação no deserto, depois ainda. Mas Deus diz que Moisés não vai entrar na terra prometida. E Deus levanta Josué. Agora, imagina que a responsabilidade de você guiar um povo, cerca de 2 milhões de pessoas, que atravessaram o deserto. E agora eles estão na iminência de realmente entrar na terra prometida. Olha a responsabilidade de Josué. Olha o peso sobre os seus ombros. Olha o que ele traz consigo. Por quê? Porque Moisés era a referência dele. Era a segurança. Era o modelo de liderança. Era aquele que ele podia descansar, porque o ônus da liderança estava sobre os ombros de Moisés. Mas agora ele tem que assumir. É interessante lá em Josué, capítulo 1, quero ler só o verso 1 e 2, o recorte desse capítulo que é tão extraordinário. O texto diz, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Me diz uma coisa, isso Josué já não sabia? Já sabia? Mas Deus tem que dizer para Josué, Josué, Moisés, o meu servo, morreu. E o que Deus diz? Agora. Olha que a palavra de Deus diz, agora você vai viver um novo ciclo.
Agora você vai viver uma nova etapa. E você tem que fechar essa etapa onde Moisés morreu, que ele era a tua referência, a tua segurança, o líder, que o encargo estava sobre os ombros dele, o encargo da liderança. Agora você será o líder. Ele diz: agora você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. E Deus vai dizer aqui: cara, então você não desvia para a direita nem para a esquerda, medita na palavra de Deus, seja forte e corajoso. E Deus diz tantas palavras para Josué porque ele deveria avançar, ele deveria seguir, ele deveria entrar numa nova etapa da sua vida. Aquela finalizou, aquela fechou. Uma das coisas mais difíceis num luto é a gente entender que a vida tem que prosseguir sem aquela pessoa que partiu. Mas é isso. Nós vamos seguir a vida sem contar com aquela pessoa agora, sem ter aquela pessoa do nosso lado. E esse é um dos maiores desafios da raça humana: lidar com a morte, a separação e a perda daqueles que amamos. Mas é isso. Essa pessoa morreu. Eu vou manter a saudade, eu vou manter a gratidão pela vida dessa pessoa, mas eu tenho que seguir vivendo, eu tenho que avançar, eu tenho que prosseguir rumo àquilo que Deus me chamou para viver, ao propósito que Ele tem para realizar na minha vida. Então, muitos de nós não conseguimos fechar etapas. Aprendemos talvez isso na nossa formação com a nossa família, não concluímos as coisas. Eu conheço pessoas que vão de um relacionamento para o outro, não fecha um, não termina um, começa outro, não termina outro, começa um, e nunca avançam de fato em maturidade emocional, em maturidade espiritual, nunca constroem coisas que permanecem. Você conhece pessoas assim na vida financeira, um tempo sai de uma dívida, sai das coisas, daí tem um tempinho de bonança, logo entra de novo, não consegue fechar a etapa e construir algo sólido, algo duradouro, algo que permanece. Na vida profissional, casamento, família, não fecha o ciclo. Peraí, nós vamos encerrar isso adequadamente, terminamos essa conversa, resolvemos essa área, vamos resolver as outras, vamos fechar essa daqui, vamos prosseguir, vamos resolver um problema, agora vamos ir para outros problemas, porque a vida nunca vai deixar de ter problema. Vamos fechar essas etapas. A gente que sempre deixa rabicho para trás, tem coisa não terminada, não fechada. Quando você deixa um grupo, quando você deixa uma empresa, quando você deixa um círculo de amizade, quando você deixa uma igreja, você sempre deixa portas abertas, você sempre deixa pontes, entendeu? Conexões, porque foram bem fechadas, bem encerradas, relacionamentos que terminaram bem fechados e encerrados, porque assim você pode prosseguir livre, sem amarras, para avançar para aquilo que Deus tem. O que Deus está dizendo para Josué é isso: cara, essa etapa da liderança de Moisés fechou, agora você. E Deus diz essa palavra agora. E se você olhar o texto, imediatamente em que Josué ouve essas palavras, ao longo do capítulo 1, ele já organiza a liderança para entrar na terra prometida. Ele está pronto a viver essa nova etapa. E a Bíblia diz que o povo de Israel serviu todos os anos em que Josué viveu, e a sua geração, que eles foram fiéis a Deus, porque esse Josué aqui, que era um servo que se tornou líder, e todo bom líder serviu. Todo líder é um servidor antes de ser líder. Aprendeu a servir para poder liderar. Esse cara é o cara que vai levar de fato o povo a entrar na terra prometida e viver todas as boas promessas de Deus. E você pode ver todo o livro de Josué que isso acontece. Esse homem precisou de muita força e coragem, e Deus diz isso várias vezes para ele, mas ele avançou, a despeito do medo, a despeito da insegurança, a despeito da grande responsabilidade que ele recebeu após a morte de Moisés. Quero perguntar para você: há feridas não curadas aí no coração? Há ciclos que não terminaram? Há etapas que estão abertas, em que você não encerrou e que estão comprometendo a etapa no presente? Há coisas não resolvidas no seu passado? Uma das maravilhas do Evangelho de Jesus é que você resolve as coisas da sua vida. E você é capaz de deixar passado no passado. Você é capaz de encerrar ciclos de cabeça erguida, fé no coração e de bom testemunho, e prosseguir para as novas experiências, novas conquistas, novas coisas que Deus tem à sua frente. Há pessoas que não conseguem finalizar etapas. E eu queria mencionar duas coisas aqui para finalizar esse ponto. Uma delas era exatamente por causa de feridas não curadas, feridas não tratadas.
Alguns de nós gostamos de curtir feridas e a dor, e mantemos a ferida e a dor, muitas vezes até para justificar o nosso presente. Mantemos aquilo aberto. É por isso que Jesus, para algumas pessoas, ele diz assim: você quer ser curado? O cara era enfermo, 38 anos paralítico. Você quer ser curado? Porque tem gente que não quer ser curado. Tem gente que não quer fechar a ferida. Tem gente que faz tudo para não fechar feridas que estão abertas dentro dela, ou dentro dele. Segunda coisa é o orgulho. Há pessoas que não conseguem finalizar etapas por conta do orgulho, porque o orgulho impede a gente de pedir ajuda. O orgulho nos impede de aprender, de prestar contas, de ser confrontado. Quando Deus olha para Josué aqui, Josué é humilde para ouvir o que Deus está dizendo, humilde para ouvir a voz de Deus, e humilde para aceitar o propósito de Deus para a vida dele. Alguns de nós não fechamos etapas porque somos orgulhosos. Queremos tentar fazer isso tudo na nossa força, não recebemos apoio. Marido que não ouve esposa, esposa que não ouve marido, filhos que não ouvem os pais. Não conseguem fechar etapas porque são presunçosos, suficientes em si mesmos. E isso nos impede de avançar, porque quem não se submete não amadurece. Não prestamos contas para ninguém. Quero que você entenda, sem confronto amoroso não existe crescimento. Sem conversas difíceis, ninguém cresce. Sem encarar os problemas, ninguém cresce. Sem olhar para as suas dificuldades de fato, ninguém cresce, ninguém avança. E o orgulho muitas vezes nos impede de fazer isso. Eu quero concluir com o texto. Eu trouxe os textos que eu mencionei rapidamente domingo passado, porque eles falam desse avanço. Eu quero relembrar com você o texto do profeta Isaías que diz: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Eu estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Deus abre um caminho no deserto porque Ele quer que a gente avance. Ele está dizendo isso no contexto do povo de Israel, num momento muito difícil da sua história, porque Ele queria que o povo de Israel avançasse. Quero que você entenda isso: nem o melhor nem o pior do seu passado limitam o que Deus ainda vai fazer. Nem o melhor e nem o pior do seu passado limitam o que Deus ainda irá fazer. Por isso Deus diz: eu faço coisa nova, e você deve ter discernimento para ver que Ele está fazendo algo novo. Ele renova as suas misericórdias por nós cada manhã. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus tem coisas grandiosas à nossa frente. E o novo de Deus sempre exige a gente soltar o ontem, soltar o passado. Deus está dizendo isso. Deus está falando: eu não estou melhorando o que é antigo, eu estou fazendo algo novo. Veja, eu estou fazendo algo novo. Não estou fazendo uma gambiarra na sua vida. Eu não estou só remodelando o que você já viveu. Eu estou fazendo uma obra nova no seu coração. Ele tira o coração de pedra e põe um coração de carne. Ele nos dá uma nova identidade. Ele nos dá uma nova perspectiva. Ele nos dá um novo sentido e novo propósito para a vida. Ele é a presença que se renova no nosso coração todas as manhãs. Está fazendo algo novo. Não é algo que vai ficar remendado com o teu passado. É algo novo, extraordinário. Ele diz: acordem, eu estou fazendo isso. Vejam, abram os olhos, tenham discernimento. Estou fazendo algo novo na sua vida. O novo de Deus não acontece na nossa estagnação, irmãos, na nossa acomodação, no nosso encolhimento. E é importante a gente entender aqui que o deserto não é geográfico. Ele é teológico, ele é simbólico. Porque Isaías é o profeta que, no Velho Testamento, que aponta para Jesus, profeta messiânico. E se nós olharmos esse texto, a coisa nova é a vinda de Jesus. E por isso você vai ver em Isaías 53 que Jesus é aquele pelas pisaduras nós fomos sarados, que o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Jesus é a coisa mais nova que eu e você podemos viver. Na verdade, a pessoa, a experiência. O que Isaías está dizendo é: eu vou trazer algo novo que transcende qualquer deserto que você passe na sua vida. Vou trazer algo novo, e é a pessoa de Jesus. Aqui o foco é o Senhor. E o deserto nunca será prova de que Deus o abandonou, mas é uma prova de que Deus está pronto a fazer algo novo na sua vida. Pronto a fazer algo que é extraordinário. O deserto muitas vezes é o cenário perfeito para Deus provar que Ele continua sendo suficiente, que Ele continua sendo Deus e que Ele tem o melhor para a nossa vida. Então não desista nos desertos. Não desista. Esse novo de Deus aqui é cristocêntrico. É cristocêntrico.
E aí eu quero perguntar para você: você tem vivido o novo de Deus em Cristo? Em Cristo, por Cristo, você já conseguiu lidar bem com o seu passado? Você tem conseguido finalizar etapas para começar a viver as novas etapas da sua vida? Lá no seu coração, na sua alma. Você tem deixado Jesus curar suas feridas? Você tem deixado Ele quebrantar você do seu orgulho, que te impede de avançar? Você tem deixado a graça de Deus agir no seu coração de tal forma que você vai perdoar pessoas e você mesmo? Porque o que Deus tem para você é extraordinário. Eu creio isso para você, eu creio isso na minha vida, eu creio isso na minha família, eu creio isso para nós como comunidade, irmãos, como igreja. Que Deus tem à nossa frente é extraordinário. E o que Deus está nos chamando é viver esse extraordinário. Pela fé, independência dEle, Ele estando no centro do nosso coração. Feche os seus olhos. Senhor, aplica a Tua palavra ao coração de cada um de nós aqui nessa manhã, pelo poder do Teu Espírito Santo. Aplica, Senhor. Se há alguém aqui que ainda não rendeu seu coração a Ti, a ponto de se entregar completamente, de deixar o seu orgulho, a sua soberba, a sua autossuficiência e render-se a Ti, convença essa pessoa nessa manhã, esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente, Senhor, a se render a Ti, para viver o melhor tempo do resto da sua vida. O melhor tempo do resto da sua vida está em Jesus, Ele no centro da sua história. Amém.